beleza? Enquanto isso, vou compartilhando a tela aqui, já vou organizando. Ah, tem uma galera na sala de espera. Ah, é a sala de espera, velho. Nossa, eu vou ter que manter. Bom dia, galera. Bom dia, todo mundo bem? Eu vi aqui agora, acabei de entender qual é a situação aqui. Eu não posso deixar uma sala de espera. Se eu deixar uma sala de espera, a galera tem que ser admitida para poder entrar na sala. Entendi já a parada. Vou tirar essa sala de espera na próxima. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Lembrem-se todos que vocês já aprenderam, né? Mutado no chat. Vitor, não esqueci de você, meu brother, e da maioria da galera que não entendeu completiva nominal. Vou fazer o vídeo ao final dessa aula nossa, tá? Deixa eu falar uma coisa. Não fiz ainda porque a agenda está muito lotada, cara. É muito material para poder produzir para a galera e dar essas aulas. A gente está gastando mais tempo produzindo material do que em aula mesmo, tá certo? Mas fique tranquilo que a sua dúvida vai chegar. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Nesse começo a gente vai admitindo o pessoal aqui. À medida que for chegando, eu vou admitindo aqui, mas já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje vamos falar das orações subordinadas substantivas. Opa, não. Das orações subordinadas adverbiais, tá? E vamos entender como funciona esse negócio aí. Tranquilo? Bora lá. Compartilhar a telinha aqui com vocês aqui. Hoje eu vou usar a tela direto do aplicativo que eu sempre uso, tá bom? Vou fazer uma apresentação aqui direto do aplicativo. Vamos lá. Opa. Apresentar. Isso vai dar certo. Maria Eduarda, Madu, chegando aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Pronto. Ah, tem mais dois aqui para poder entrar. Vamos lá. Só colocar essa galera. Era para ter... não era para ter colocado esse negócio para poder admitir a turma. Era para deixar aberto. Mas vamos lá, né? À medida que o negócio for aparecendo, a gente vai se organizando aí. Deixa eu só pedir aqui para poder apresentar a tela para vocês. Blue. Pronto, massa. Agora ficou show, hein? A tela toda aberta, dá para a gente trabalhar tranquilo aí, ok? Vou deixar no cantinho aqui o bate-papo, vou deixar tudo aqui. Pera aí. Acho que assim vai dar certo. Galera, hoje então, a primeira situação que a gente precisa, olha só, a primeira situação que a gente precisa entender é que ainda estamos trabalhando com período composto, tá certo? Ainda estamos trabalhando com período composto por subordinação, é onde as duas orações, ou mais, pode ser que tenham mais orações dentro desse período. Normalmente a gente tem duas, tá? Para fins de estudo, didático, são só duas orações. Mas acontece, às vezes, né, de você encontrar dentro de um texto um período com 3, 4 orações, né? E aí você vai ter que compreendê-lo. Tá? Nós ainda estamos trabalhando com período composto. Nós trabalhamos com período simples, onde só tem uma oração. Trabalhamos agora com composto, duas orações. E aí, dentro desse composto... Bom dia, Cecília. Dentro desse composto, a gente está trabalhando com o quê? Com subordinação, porque já trabalhamos com coordenação. Diferença de subordinação para coordenação. Coordenação não há relação de dependência entre as orações do período. Subordinação tem relação de dependência, né? Existe relação de dependência entre as orações do período, tá certo? E aí, quando a gente finalizar isso aqui, vamos estudar o período complexo, tá bom? Ou o período misto, né? Como alguns conhecem, que é o quê? Aí eu vou ter, dentro do período, orações que são coordenadas e orações que são subordinadas. Aí vocês vão ver o tanto que o negócio é show, tá bom? Bom, para iniciar então, como vamos estudar as orações subordinadas adverbiais? Primeiro passo, deixa eu tentar aqui só acertar a parada aqui, porque eu tô com um probleminha para passar esse negócio. Isso, passei demais, ó, que beleza, né? Volta. Primeiro passo, a regra geral do advérbio. Cara, isso aqui é muito importante. E não é importante só para estudar oração subordinada, não. É importante para sua redação também, tá bom? Por quê?
Porque um dos maiores erros, né, um dos maiores problemas da galera quando vai fazer a redação dissertativa do Enem, é o quê? Essa norma culta, competência 1 aí. E a vírgula é um dos maiores problemas, tá? Dentro dessa competência 1. E aí, a regra geral do advérbio fala que funciona o seguinte, presta bem atenção nisso. Olha aqui, ó. A Nanda querendo entrar aqui, pronto, admitida. Bom, aqui, ó. Se o advérbio estiver no início, vírgula depois dele. Se ele estiver no meio, vírgula antes e vírgula depois. Se ele estiver no fim, o que acontece? A vírgula é facultativa. Massa, ela é facultativa. Você pode escolher se você coloca ou não. Aí depende de casos. Tem casos que vão exigir, tem casos que não vão exigir, tem casos que ela é facultativa, mas assim, os casos em que se é exigido é raro, tá? Então, por isso que a gente diz que é facultativo. Massa? Bom, vamos lá então. O exemplo está aqui do lado, ó. Olha só. Hoje é advérbio de quê, gente? Advérbio de tempo, sim ou não? Eu pergunto com coisa que vocês vão me responder. O microfone está todo mutado, né? Vamos lá? Então, hoje, advérbio de tempo, tá? Hoje é advérbio de tempo. E olha só, hoje vocês estão vendo eu dar uma voada assim no negócio, é porque eu tô conferindo as telas aqui, eu tô preocupado com esse negócio aqui, ó. Nossa, eu criei todas as reuniões para poder admitir a galera. Então, essa semana vai ser tenso, né? Até todo mundo entrar. Mas eu tenho que ficar de olho aqui. Bom, vamos lá para os exemplos. Hoje, né? Vírgula, acordei mais disposto. Viu isso? Coloquei o advérbio no início, vírgula depois dele. Agora, olha lá. Acordei hoje mais disposto. Vírgula antes e depois. E acordei mais disposto, aí eu ponho a vírgula ou não, certo? Eu poderia falar, acordei mais disposto hoje, sem vírgula, né? Ou então poderia colocar, acordei mais disposto hoje. Então, depende da situação, tá bom? A vírgula é uma pequena pausa, tá? Ela é uma pequena pausa para introduzir o quê? Um elemento de função sintática que às vezes necessita dessa pausa. Então, percebam aí que o advérbio é um desses elementos, né? Ele precisa estar separado aí, né, dos demais termos da oração, ok? E aí eu queria que vocês entendessem isso, que vai acontecer a mesma coisa com a oração. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se a oração principal, olha aqui, ó, nesse caso aqui de baixo, ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Se a oração principal vier primeiro, você não precisa pôr... cliquei. Deixa eu... Aqui, ó. Se a oração principal vier primeiro, você não precisa colocar vírgula. Tá vendo? Mas se ela vier, olha só, depois da oração subordinada, que é a que tem o advérbio, nós estamos falando de advérbio aqui por quê? Porque nós não teremos só o advérbio, nós teremos o quê? Uma oração subordinada adverbial. Então, pense que o vermelhinho aqui vai ser só a oração subordinada adverbial. E a regra para colocar vírgulas para ela é essa mesma regra aqui, certo? Se a oração principal vier primeiro, não precisa de vírgula. Se ela vier após, precisa de vírgula. Se ela vier no meio, aliás, desculpa, se a oração subordinada ela vier no meio da oração principal, como no caso aqui do segundo exemplo, ó, se ela tiver um pedaço da oração principal antes da oração subordinada e tiver um pedaço depois, aí vai precisar de vírgula, tá? Alguma dúvida sobre isso, galera? Que aí a gente já começa com as orações. Se tiver, tá na hora de falar, digita aí que eu vou resolver as dúvidas de vocês quanto ao uso, tá bom? Tô olhando aqui se tem mais alguém. Gente, eu tô achando muito pouco para 2 turmas. Uma pessoa waiting. Cadê? Quem que é uma pessoa waiting? Luana. Vamos lá. Pronto, Luana. Seja bem-vinda, Luana. Já começamos aí. Então, vamos lá. Professor, repete, me perdi. Repete tudo. Vamos lá, João Vitor, presta atenção. Entenda que o hoje, que é o advérbio, daqui a pouco ele vai se transformar numa oração subordinada adverbial. Pegou? E aí a regra para vírgula vai ser o seguinte. Vamos começar de baixo para cima. Se a oração principal, que é a pretinha, certo? Ela estiver no começo, se ela vier antes da oração subordinada, você não põe vírgula. A vírgula é facultativa, então você não precisa. Quando alguma coisa é facultativa, você faz. Por exemplo, fala assim, ó, hoje é ponto facultativo na escola. Quer dizer, você pode escolher se você vai ou não vai. E aí? Nos dias de hoje você vai, né? Porque você deve estar com uma saudade danada de mim. Mas tá, segura esse negócio aí. Quando alguma coisa é facultativo, o normal é que as pessoas não façam.
Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu tiver a oração, olha só, principal ou absoluta, certo? Que é aquela que dá condição para que a outra tenha sentido, que é a subordinada, você não vai precisar pôr vírgula. Se tiver assim, ó, primeiro oração principal, depois oração subordinada. Mas se o contrário acontecer, se a subordinada vier antes da principal, aí necessário se faz uma vírgula para separar as duas, ok? E agora para e pensa um pouquinho, por que que eu preciso, aliás, por que que eu não preciso colocar vírgula aqui? Cara, porque vai ter uma conjunção aqui no lugar dessa vírgula aqui, ó, que é subordinativa adverbial, e você logo vai identificar ela, certo? Então não precisa de colocar vírgula. Agora aqui não vai ter uma conjunção separando as duas, então por isso a necessidade de vírgula. E aqui no meio, olha só, eu tenho um pedaço da oração principal aqui, outro pedaço da oração principal aqui, que no meio eu tenho uma oração subordinada adverbial. Então eu vou colocar vírgula antes e vírgula depois. Isso vai acontecer com algumas orações que você vai ver aqui, tá bom? Relaxa que daqui um pouquinho nós vamos entrar nos exemplos e aí você vai entender melhor isso aí. Beleza? Então posso passar? Compreendeu aí, João Vitor? Compreendeu? Dá um ok aí. Ah, beleza. Nada. Vamos lá. Então tá, deixa eu ver se tem, ó, duas pessoas esperando que eu não posso vacilar nisso aqui, ó. Cecília e Giovana Diniz. Seja bem-vinda, Giovana do Forninho. Acordou atrasada, né? Bora lá. Bom, então, seguindo com o nosso raciocínio, então, ó, olha só, oração subordinada antes da oração principal, vírgula separando as duas. Se a oração subordinada estiver no meio da oração principal, vírgula antes, vírgula depois. Se ela estiver depois da oração principal, não precisa de vírgula. Fechou? Essa é a regra de ouro, é a regra geral do advérbio, tá bom? Vamos passar para a próxima tela. A oração subordinada adverbial é aquela que exerce função de adjunto adverbial. Então, pronto, olha só. Por que eu falei para vocês da regra do advérbio? Justamente por causa disso. A oração subordinada adverbial é aquela que exerce função de adjunto adverbial, ou seja, de advérbio. Pegou? Então, a regra de vírgula vai funcionar a mesma para essa oração. Olha o que está escrito embaixo. A oração subordinada adverbial... A oração subordinada adverbial completa o sentido do verbo da oração principal, exprimindo a circunstância em que as ações desse verbo ocorrem. Então, quer dizer, perceba então que ela é subordinada por quê? Porque ela está completando o sentido do verbo, indicando a circunstância em que ele ocorre. Então, toda oração subordinada adverbial, ela funciona como advérbio do verbo da oração principal. Pegou? Ela seria só advérbio se não tivesse verbo, mas tem um verbinho lá dentro, eu não posso chamar de advérbio, tem que chamar de oração subordinada adverbial. Ficou claro? Não ficou tão claro, mas vai ficar claro agora, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar os exemplos para vocês. Deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Rebeca, ok. Rebeca, ficou claro, né, a explicação lá? Vamos agora para os exemplos, que vocês vão pegar esse negócio mais fácil, tá? Vamos lá? Bom, eu tenho que deixar esse chat mais visível aqui. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Ninguém para entrar. Tá bom, beleza. Vamos lá. Próxima tela, então, para que vocês comecem a compreender. Aqui a classificação das orações subordinadas adverbiais. Lembra que eu falei? Adjetivas são 2, certo? Substantivas são 6, ok? E as adverbiais, isso aqui, são 9, tá bom? São 9. Então a gente tem que lembrar. Por quê? Porque são 9 as circunstâncias em que você vai encontrar orações indicando circunstância de como ocorreram as ações da oração principal. Pode indicar, como vocês estão vendo aqui, ó a setinha. Pode indicar causa, pode indicar consequência, pode indicar condição, tá do outro lado aqui já a ideia, ó. Ideia de condição, pode indicar concessão, pode indicar comparação, conformidade, finalidade, temporalidade e proporcionalidade. Então, aqui, ó, uma setinha aqui que eu criei foi isso aqui, ó, 6C FTP, tá? E aí, não é FDP, é FTP, que é final, temporal e proporcional. 6C. Existem 6 orações subordinadas adverbiais que iniciam com a letra C, né? E mais 3 que são final, temporal e proporcional, FTP. E aí eu poderia ter criado qualquer outra coisa, mas eu achei que isso aqui fica legal, já dá para a galera pegar, né? Aí, presta bem atenção nisso.
A oração subordinada adverbial causal traz a ideia de causa. Isso aí é tranquilo. Tem uma pessoa esperando aqui, deixa eu admitir ela, Ana Beatriz. Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Bom, então a oração subordinada adverbial causal traz a ideia de causa. A oração subordinada indica a causa da ação que foi produzida na oração principal. Beleza? Vamos lá. A consecutiva dá a ideia de consequência. Então, presta atenção. Se nessa oração subordinada adverbial causal aqui eu indico a causa, a principal está indicando a consequência. Massa? Agora, quando eu tenho uma oração subordinada que indica consequência, a oração principal dela está indicando causa. Por quê? Porque a relação de causa e consequência anda junto, tá bom? Então presta atenção que uma é inversão da outra. Se a causa está na subordinada, a consequência na principal. Se, olha só, a causa está na subordinada, a consequência está na principal, a subordinada traz a causa. Pegou? Ou eu falei a mesma coisa? Vamos de novo. Se a causa está na subordinada, a principal traz a consequência. Se a consequência está na subordinada, a principal traz a causa. Agora, acertei. Presta bem atenção nisso, tá? Então, sempre vai haver essa relação de causa-consequência nessas duas aí. Tranquilo? Vamos lá. Tô olhando aqui o chatzinho, tô olhando aqui se tem algum participante para poder entrar. Não. Bom, a de condição. Como que seria essa ideia de condição? Bom, para que a ação da oração principal aconteça, a oração subordinada está trazendo uma condição. Primeiro tem que acontecer tal coisa, entendeu? Então é só isso. Na concessiva, o que é uma concessão, cara? A concessão é o seguinte: alguma coisa não podia acontecer, ou alguma coisa poderia acontecer, certo? Só que ou não acontece, ou acontece com uma concessão. Por exemplo, você chegou atrasado na primeira aula. Você não deveria adentrar a sala de aula, né? Nesse momento, deveria esperar o segundo horário. Porém, vou conceder que você entre porque a aula é importante. Então, faço uma concessão, beleza? Vocês vão ver que existem conjunções subordinativas adverbiais. Dentro da explicação de cada uma dessas orações, eu vou trazer para vocês aquelas que são mais comuns. Tranquilo? Bom, já estamos com 17 minutos, né? Eu não comecei a discutir com elas ainda com vocês. Mas se você entender essa primeira parte aqui, você vai ver que, cara, fica muito claro isso para você. Mas fica muito claro mesmo, tá bom? Fica fácil. Vamos lá. Comparativa traz a ideia de quê? De comparação. Então, olha só. Eu tenho na oração subordinada uma comparação com relação à ação do verbo da oração principal. Beleza? Segundo não. Sexto, né? Conformidade. Conformidade, então, é uma relação de quê? Professor, de conformidade? Está de acordo com, entendeu? A ação que está sendo colocada na subordinada está em concordância com quem? Com a ação que eu tenho na oração principal. Ficou claro isso para vocês? Vamos continuando. Finalidade. A oração subordinada indica a finalidade da ação da oração principal. Então, quer dizer, essa ação foi feita com essa finalidade, com a finalidade de que isso acontecesse. Pronto, acabou, né? Vamos lá. Depois, temporalidade, a temporal. Bom, aí a oração subordinada, que está de cá, vai indicar quando é que vai acontecer essa ação, ou quando aconteceu, ou quando acontecerá, ou quando acontece, né? Pode estar no presente, no passado, no futuro, a ação da oração principal. Acabou, é isso. E por último, proporcionalidade. Então, quer dizer, olha só, eu tenho duas ações, certo? Se uma progride, a outra progride. Se uma progride, a outra regride. Então, aqui, eu tenho a ideia de proporcionalidade. Proporcionalidade, vocês sabem que pode ser diretamente ou pode ser inversamente. Aí vai depender do quê? Da situação. Por exemplo, quanto mais trabalhava, menos dinheiro ganhava. Quanto mais estudava, mais sábio ficava. Então, pode ser assim, entendeu? Lembra? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é quem, usa a cabeça. Sim ou não? Então, quanto mais trabalhava, menos dinheiro ganhava. Por quê? Porque está dedicando muito tempo a uma função que seja de execução, né? E às vezes não está fazendo o negócio render ali. Essa é a ideia. Só uma. Agora, quanto mais estudava, mais preparado ficava, mais sábio ficava. Presta atenção nisso. As duas são proporcionalmente
diretas. Então, essa ideia aí. A ação da oração principal vai ser proporcional a quê? A ação da oração subordinada. Quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, quanto menos, mais, essa ideia. Certo? Então, agora que ficou claro isso aí, deixa eu ver se não tem ninguém para entrar, não. Eu estou achando muito pouco, só 22 pessoas, mas vamos lá. Qual a situação? Agora vamos para os exemplos práticos, tá? Vamos entender, vamos pegar o período composto, vamos separar essas orações aí, vamos visualizar os exemplos para ver se a galera entendeu mesmo, beleza? Então vamos lá, olha só. Acho que pulei, ó. Eu tenho problema com esse negócio aqui, gente. Bom, tá aí, ó. Presta bem atenção. Oração subordinada adverbial causal é aquela que exprime a ideia de causa, motivo de um determinado fato. Esse fato é o quê? É a ação da oração principal, tá? Fica ligado nisso. Quais são as principais conjunções que eu tenho aí? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque, pois que, visto que, uma vez que, já que. Essas são as mais usadas, mas existem outras? Claro que existem outras, tá? O legal é que você faça um mapinha mental, tá? Um mapinha mental bem interessante aí a respeito dessa oração subordinada aí. Como que dá para fazer isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer esse negócio para que vocês vejam aí. Eu fiz um mapinha mental, eu vou mandar para vocês com essas orações subordinadas. Eu não sei se eu já mandei, se isso já aconteceu. Deixa só eu... Cadê o negócio do chat? Aqui o chat. Confirma aí para mim se eu já mandei para vocês no grupo esse negócio. Se eu não tiver mandado, eu vou mandar. Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu celular aqui com vocês aqui, só para que vocês possam ver, né? Vou sair dessa tela aqui e vou compartilhar só para que vocês possam ver. Eu fiz um mapinha mental, ficou legal, tá? A respeito disso aí, para que vocês possam ver. Só um pouquinho. Ó, presta atenção. Cadê? Share screen do iPhone. Vamos lá, espelhar a tela, share. Deixa aparecer aqui que eu vou mostrar para vocês esse mapinha mental aqui, que aí já fica legal, tá? Parará. Deixa aparecer, calma. Ó. O Zoom User, apareceu aqui, galera. Dá uma olhada nisso, ó. Vamos lá, abaixa. Olha aí para vocês verem, ó. Não tá muito clarinho aí, mas quando eu mandar para vocês, vocês vão ver. Olha só. Coordenativas, adversativas, alternativas, estão todas aqui, tá vendo? As integrantes, o Q e o C, né? E aí faço todas as definições aqui, montei tudo bem arrumadinho aqui para vocês e depois eu vou enviar. Tem uma versãozinha digital mais arrumadinha, mais organizadinha disso aqui para vocês. Isso é o meu rascunho. Eu gosto de ficar fazendo isso aqui quando eu tô à toa, agora não tá sobrando tempo, né? Mas eu vou mandar isso aqui para vocês, tá bom? E aí, então, fica nessa parada. Vamos voltar lá para nossa tela? Era só para que a galera conseguisse visualizar mesmo essa ideia aí, né? E aí a gente, para que vocês consigam, então, ter uma noção de quais são quais. Isso aqui é importante, galera. É importante demais que vocês memorizem, tenham uma ideia das mais comuns. Por quê? Presta bem atenção nisso. É muito importante. Por quê? Porque a hora que você bater o olho na conjunção, você fala, opa, ali tem uma oração subordinada adverbial causal. Você já consegue identificar na hora, tá bom? Então fica de olho nisso aí, beleza? Galera, as dúvidas que vocês tiverem, pode ir mandando aí. Professor, não entendi não. Professor, ó, tem uma pessoa na fila aqui, Mariana. Bom dia, Mariana, tudo bem com você? Estamos começando agora a classificação, tá? Vamos lá. Aí, olha só. Coloquei aqui para vocês as conjunções, falei que, né, tem um mapinha mental aí bem organizadinho com as principais, vou mandar para vocês. E olha o exemplo. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Nesse caso aqui, professor, mas por que não é oração, aliás, por que não é conjunção coordenativa explicativa? Bom, ela seria coordenativa explicativa se essa oração de cá ela não dependesse da segunda. Se eu falo assim, ó, porque a chuva foi muito forte. Faz sentido? Não. Eu preciso da primeira para poder fazer sentido essa segunda. Entendeu? Então, o que que acontece? Nesse caso, né, essa ideia aqui de porque a chuva foi muito forte está indicando a causa
do quê? Dessa consequência. As ruas terem ficado alagadas é consequência de uma chuva muito forte. Pegou a ideia? Então, nesse caso aqui, como a minha oração subordinada ela indica causa, automaticamente a minha oração principal, que é essa de cá, ela está indicando o quê? Consequência. Pegou? E o contrário vai acontecer quando a gente entrar na outra. Vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que a oração subordinada ela acontece quando? Ela começa quando? Com a conjunção. Aqui eu tenho a conjunção subordinativa adverbial causal, então ela começa aqui. Você está vendo aqui, ó, que existe um retângulo pretinho aqui, né? Que está marcando toda a oração subordinada adverbial causal. Eu destaquei de vermelho a conjunção e o restante aqui de azul é o restante da oração subordinada. De preto, a gente tem o quê? A oração principal, tá certo? Então, vamos lá? Ficou claro para vocês que isso aqui é a causa disso aqui? Hã? Olha só, o fato das ruas terem ficado alagadas se deu por causa disso aqui. Olha a ideia, por causa disso aqui, ó, da chuva ter sido muito forte. Beleza? Seguindo, vamos lá. Opa! Agora eu tenho oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela que exprime a ideia de quê? De efeito de uma oração. Então, perceba, eu tenho aqui a causa e eu tenho aqui o quê? A consequência. Olha só. Bebeu tanto que acabou sendo preso, né? Então, qual que é a situação aqui? Olha isso, ó. Olha isso. Beber é a ação da oração principal. Quem é que bebeu? Ele bebeu, né? O sujeito aqui tá o quê? Implícito, oculto, elíptico, desinencial ou designado pela desinência número pessoal. Não se esqueçam disso, hein? E aí, o que a gente tem aqui, galera? Olha só. Tanto que, tá aqui, ó. Que, de sorte que, de forma que, de maneira que, tanto que, tão que, tamanho que, certo? Então, a gente tem todas essas... lembrando sempre que o seguinte, quando eu tiver esses pontinhos aqui, ó, aqui ficou faltando um pontinho aqui, eu vou colocar antes de mandar para vocês esse resumo aí, tá bom? Esse PDF vai para vocês no final da aula, lá nos grupos, lá. Vou enviar para o Planeta também, para que eles possam... Bom dia, Iago, tudo bem com você? Para que eles possam encaminhar lá no grupo oficialmente para vocês. Mas eu já mando no grupo para vocês, fiquem tranquilos. Aí, olha só, presta atenção. Quando eu falo dessas reticências aqui, quer dizer que alguma coisa vai estar entre essa palavra e essa palavra. Mas isso aqui é a locução conjuntiva subordinativa adverbial, né? E nesse caso é o quê? Consecutiva, tá bom? Então presta bem atenção nisso, fica ligado nessa situação aí. Galera, se for tendo dúvidas, vai mandando aqui para mim, tá bom? Mas por enquanto tá suave, tá tranquilo, né? Vamos lá. Então, percebam então que isso aqui é consequência disso aqui, ó. Só foi preso, por quê? Só acabou sendo preso por quê? Porque bebeu e bebeu muito, tá certo? Então, tanto que acabou sendo preso. Então, essa é a ideia aqui para a gente poder separar essas duas orações. Ó. Então, quer dizer, professor, mas aqui só tem uma palavra, é uma oração? Sim. Por quê? Porque é um verbo. Se tem verbo, é oração. Fechou. Tá certo? Aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada. É oração por quê? Porque tem verbo. Olha aqui, ó. Acabou sendo preso. Tá vendo essa ideia aqui? Isso aqui é uma locução verbal, ó. Tudo aqui. Né? Acabou sendo. Acabou é verbo conjugado, sendo é gerúndio e preso é particípio. Isso tudo é uma locução verbal, ok? E aí vai indicar o quê? Olha só, é oração porque tem uma estrutura verbal, tem uma ação verbal. É subordinada porque depende da primeira para ter sentido. É adverbial porque está mostrando em que circunstância aconteceu, certo? A ação aqui de beber. Ok? E é consecutiva porque expressa a consequência que aconteceu em razão disso aqui, ó. Tá certo? É aquela situação que eu falei para vocês. Explique detalhadamente porque uma oração pode ser considerada oração subordinada adverbial consecutiva. Aí tá aqui, né? Acabei de mostrar para vocês. Cada um dos nomezinhos aqui, a nomenclatura, como é que isso funciona. Massa? Vamos lá, senão não dá tempo. Próxima, C. Oração subordinada adverbial condicional é aquela que exprime a ideia de condição. Então, quer dizer, para que a ação, olha só, para que a ação da oração principal aconteça, ok? Tem que acontecer uma outra ação. E aqui você vai perceber que eu fiz o quê? Olha só para poder ilustrar para vocês. Eu coloquei a oração principal após a oração o quê? Subordinada, para você ver a necessidade da vírgula. Por quê? Porque olha onde está a conjunção. A conjunção não está no meio, separando as duas.
então eu preciso colocar uma vírgula para poder separá-las. Cliquei de novo. Oxi! Bora lá! Então, eu tenho aqui, quando eu falo de condição, olha as conjunções que existem. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum participante que querendo entrar. Não. Olha só. Ixi, out of time já? Eita, galera, nós vamos ter que fechar isso aqui em duas partes, tá? 10 minutos para poder acabar a nossa aula, né? Tá avisando aqui que tem um limite. Então, eu vou até a letra D com vocês e depois a gente faz as outras restantes, tá bom? Estão faltando 5 na próxima aula, que é amanhã. Mas vamos lá. Olha só, as conjunções, então, que indicam condição. Se, caso, uma vez que, sem que, contanto que, salvo, desde que, exceto se, a não ser que. Beleza? E aqui eu usei caso, né? Caso você se case, convide-me para a festa. Mas só vai acontecer de você me convidar para a festa se acontecer o quê? A situação de você se casar, né? Aí uns ficam aí, pode ficar tranquilo, pessoal, isso não vai rolar agora não, né? Mas uma hora vai rolar e eu quero ser convidado, hein? Bom, então vamos lá, entenda o seguinte, que a vírgula está separando as duas orações aqui, por quê? Porque eu inverti, eu não coloquei a oração principal antes da oração subordinada. Ficou claro isso aí para vocês? Vamos seguir. Eu falei para vocês que vou até a letra D, né? Então vamos lá, letra D. Olha isso. Oração subordinada adverbial concessiva é aquela que exprime a ideia de concessão, né? Eu vou conceder que algo seja feito, mesmo que não deveria. Então, olha só. Foi aprovado, embora não estudasse. Como que uma pessoa que não estuda é aprovada? Isso é um mistério, né? Acontece de vez em quando. A pessoa não estuda, mas né, tem aquela cola, tem aquela situaçãozinha ali que desce uma iluminação na hora e aquela coisa toda. Bom, não vamos discutir sobre a situação, mas vamos discutir sobre a oração, o período que a gente tem aqui, né? Então, ó, foi aprovado, vírgula, embora não estudasse. Por que eu coloquei uma vírgula aqui? Porque lembra que eu falei para vocês que a vírgula ela é facultativa? Então, em algumas situações, existe a necessidade dela. Nesse caso aqui, há necessidade dessa vírgula, né? Foi aprovado, embora não estudasse. Então, quer dizer, qual a situação aqui? Eu precisei fazer essa pausa para poder dizer essa segunda oração, entendeu? Então, essa vírgula aqui cai melhor, ela soa bem nessa situação aqui, tá bom? Então, eu vou usar. Mas aqui você percebe que já tem a conjunção aqui e ela já separa as duas orações. Ok? Você bateu o olho na conjunção, está iniciando a oração subordinada. E antes dela, então, se tiver, né, eu vou ter uma oração o quê? Principal. Então, aqui, ó, ele foi aprovado, mas ele não estudava. Então, olha que rolou uma concessão aí, certo? Alguma coisa que não deveria acontecer acaba acontecendo. Essa é a ideia de concessão. Olha aqui. Conquanto, ainda que, ainda quanto, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que. Isso acontece muito quando você, por exemplo, é parado numa blitz, às vezes você esqueceu um documento, mas o policial verifica lá que o seu carro está com licenciamento em dias, que sua carteira está ok, que está tudo ok. O que acontece? Ele pega e faz uma concessão. Por quê? Porque o foco, às vezes, do bloqueio ali não é pegar a galera que está com documentação irregular, mas é pegar o quê? É pegar bandido, é pegar droga, é pegar arma, alguma coisa nesse sentido. Então, ele abre uma concessão para você, ok? Essa é a ideia que a gente tem aí, né, dentro desse tipo de oração subordinada, tá? O que eu tenho aqui na oração subordinada é o quê? Uma concessão que foi criada, certo? Aqui, ó, nessa situação aqui. Ficou massa, galera? Conseguiram compreender tudo? Eu abro agora para as dúvidas de vocês. Se tiver... Ah, tá! Você quer um exemplo com salvo. A Júlia Menezes pediu para mim um exemplo com salvo. Vamos voltar lá, então, para poder fazer esse exemplo com salvo? Olha aqui, ó. Cadê? Essa aqui, então, é a de condição, certo? Presta atenção. Você irá apanhar, salvo se fizer o serviço de casa. Se lavar a casa, se lavar o banheiro, se lavar a louça e passar a roupa. Pegou isso? Então, quer dizer, existe uma afirmação, você irá apanhar. Isso só não vai acontecer sob uma condição, se você executar as tarefas da casa, salvo, entendeu? Só. Aí, nesse caso, perceba que a condição é para que uma ação não aconteça, é a ideia de negativa, tá bom? Então, no salvo, na exceto se, a não ser que, certo?
Todas essas vão negar a ação da oração principal. Ficou claro aí, Júlia, para você essa ideia? Hã? Tá massa? Responde aí, conversa comigo que agora eu tô de olho no chat. Tá bom? Sim, né? Beleza. Galera, alguém tem mais alguma dúvida aí a respeito? Hã? Estou elaborando para vocês uma listinha a respeito dessas subordinadas adverbiais para a gente poder, ó, trabalhar, praticar e pôr isso aí para poder moer, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai chegar um materialzinho aí para vocês aí, o mais breve possível, tá bom? Já estou trabalhando em cima dessa lista, falta só finalizar para enviar para o pessoal lá. E para a galera do planeta, né? Para a equipe do planeta. O pessoal lá fica bem estranho, né? Então, se não houver mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Mas digo a vocês, presta bem atenção. Digo a vocês que, se for o caso, olha só, se for o caso e houver mais algumas dúvidas aí na hora de fazer um resumo, fazer um esquema, alguma coisa nesse sentido, tá? Fiquem tranquilos, aguardem, tá? E o que acontece? Amanhã tem a continuação desse conteúdo. Assim que eu finalizar o conteúdo, eu mando para vocês esse PDF, ok? Já vou enviar hoje lá para o Planeta para que ele disponibilize, mas amanhã, quando eu finalizar, eu mando de fato no grupo para vocês. Tarefas vão chegar, atividades vão chegar para que vocês façam, certo? E presta bem atenção nisso. Qualquer dúvida que surgir, chama lá no grupo lá, vamos conversando. Eu gravo um vídeo para vocês, eu tiro alguma coisa aí nesse sentido para poder ajudar vocês. E Vitor, essa é para você. Não esqueci, vou tirar sua dúvida a respeito de sua oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Que a gente falou na próxima aula. E eu vou usar esse tempinho agora entre uma aula e outra, que eu só dou aula agora 10 horas. 10 horas, é? É às 10, acho que é às 10 ou às 11, eu vou olhar direitinho. Mas aí o que acontece? Eu só dou aula agora daqui a pouquinho, e aí o que eu quero que você entenda? Vou gravar seu vídeo e mando no grupo, nos 2 grupos do segundo ano, para que quem tenha a dúvida da completiva nominal também, né, tire essa dúvida aí. Massa? É isso aí, galera. Então, vou descompartilhar a tela aqui. A gente segue estudando. Não se esqueçam disso. Foi agradável estar com vocês, apesar da galera não ter interagido muito, mas a gente vai seguindo aí, né? Devagarzinho a gente vai acertando essa situação. Valeu demais e até amanhã. Amanhã tem mais aula do Bonitão, hein? Estejam aí, ok? Ah, tem um chat aqui, ó. Mandaram um chat. Valeu, tamo junto.